Queria, irmãos, compartilhar um texto aqui. As mulheres são uma benção, né? Algumas irmãs estão lá preparando algo depois para a gente vai ter um tempo ali de comunhão também. Porque, cara, crente se reúne, sempre tem que ter o quê? E aí depois a gente vai ter um tempo de comunhão, a gente vai mastigar alguma coisa ali. E aqui a gente come mesmo. Mas eu queria, assim, um tempo assim da sua atenção, porque eu preciso compartilhar algo aqui nessa noite. Algo que eu acredito que vai nortear tudo que a gente quer desenvolver a partir daí. A gente não quer mais um culto de homens. A gente não quer apenas mais uma reunião de homens. Culto a gente tem, domingo, a gente tem quinta, a gente tem... O que a gente quer é desenvolver realmente a identidade e entender para onde Deus está nos levando. Então, eu preciso um pouco da sua atenção. Eu queria compartilhar um texto que está lá em Gênesis capítulo 2. No final eu vou pedir para o... Gênesis capítulo 2. No final eu vou pedir para o André, aqui, André Ribeiro. Eu vou dar um tempo para ele compartilhar algo que a gente tem sonhado e algo que Deus já começou a movimentar. E aí a gente vai entender alguns aspectos da onde a gente quer trabalhar, onde a gente quer chegar. Gênesis capítulo 2, eu queria ler a partir do versículo, eu queria ler do versículo 15 até o 17. Amém? Acharam aí Gênesis 2, 15 ao 17? Diz assim, olha, do 15 ao 17: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para o cultivar, ou diz ali, para o lavrar e o guardar. Versículo 16: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, diga comigo, certamente morrerás. Amém? Irmãos, falar de hombridade é falar de um assunto que eu acredito que vai tocar em algumas estruturas de todo tipo de aprendizado, daquilo que a gente a vida inteira cresceu, ouviu, foi doutrinado. Tem aprendizagens que elas não são aprendizagens de sala de aula, de alguém que te falou alguma coisa, mas são aprendizagens que são internalizadas a partir de comportamentos sociais. Quando a gente nasce, a gente é inserido dentro de um contexto, primeiro o quê? Familiar. É o primeiro envolvimento social, é o primeiro envolvimento de aprendizagem que a gente tem. E é nesse contexto que uma criança vai desenvolvendo o seu caráter, vai desenvolvendo a sua estrutura de pensamento, de compreensão, de relacionamento social. É ali que a gente começa a aprender alguns valores. E o homem, principalmente o homem, ele começa a ter alguns ensinamentos que são internalizados nele a partir de um modelo. E o nosso modelo é o quê? É daquilo que a gente começou a aprender com os nossos pais. Todos nós aqui temos uma história de aprendizagem na família. Eu lembro o meu caso, eu fui criado dentro de um ambiente onde o meu pai, um policial militar, alguém que... E não era um policial que trabalhava porque precisava do dinheiro do trabalho, ele precisava, mas é porque ele amava, cara. Meu pai, quando ele estava de folga, ele estava trabalhando. No dia da folga dele, ele trabalhava 24/48. No dia da folga dele, ele não estava na polícia militar, mas ele ia para a delegacia para trabalhar, para ficar lá. Então ele era um cara que vibrava com aquilo. Então o nosso nível de aprendizagem era que homem, né, tinha algumas características para ser homem, né, e todos nós talvez tenhamos aprendido o quê? Ser homem é o quê? Todos nós tivemos um tipo de aprendizagem do que é ser homem. E desde criança a gente aprendeu muitas coisas.
E no caso da gente, né, a gente cresceu debaixo de uma disciplina militar, e onde a gente não tinha muita relação de afetividade, o que a gente tinha muito era ordem. A gente tinha muito uma relação de imposição, uma relação impositiva. Meu pai saía para trabalhar, ele deixava a ordem de serviço do dia pendurada na geladeira. Meu pai acordava a gente de manhã com alvorada. Ele entrava no quarto e ele batia a palma falando: alvorada, acorda, levanta. Então a gente cresceu dentro de um nível de relação, de estrutura. A gente teve que aprender, né, algumas coisas. E isso não é ninguém que senta e te ensina como tem que ser. Você vai aprendendo porque isso entrou em você a partir de um modelo. E quantos de nós aprendemos o quê? Várias maneiras de ser homem. Homem não chora, engole o choro, porque homem não chora, rapaz. Ei, seja assim, porque homem é assim. Eu lembro que alguns amigos meus, os pais, quando eles chegavam na certa idade, quem conheceu a Vila Mimosa? Quem conhece a Vila Mimosa? Nunca ouviram? Quem nunca ouviu falar da Vila Mimosa, irmão? Quem já ouviu? Pô, abre o jogo aí, pô. Vila Mimosa, quem conhece a Vila Mimosa? Parou do lado lá? É. A Vila Mimosa é a maior zona de prostituição do Brasil, cara. E aí, eu lembro que quando você chegava a ser homenzinho, normalmente os pais levavam os filhos lá, cara. Porque homem que é homem tem que perder a virgindade cedo. Homem que é homem tem que ser pegador. Sim ou não? Não, eu lembro que o pessoal falava isso, né? Não, as cabritas eu amarro, mas eu solto os bodes. Cuidado com as cabritas porque o meu bode está solto. Porque homem que é homem tem que ter um monte de mulher. Tem que ter a mulher da casa e um monte de mulher na rua. A gente foi crescendo com esse tipo de aprendizagem que talvez não fosse explícito, mas de uma maneira implícita foi entrando, internalizando em nós, criando estruturas daquilo que a gente achava que era ser homem. E a crise era quando você não correspondia a essa estrutura, você questionava até mesmo a sua masculinidade. Porque uma criança, às vezes, ela não está pronta para lidar com a sexualidade. Eu lembro que meu pai me levava num salão, eu nunca mais me esqueço daquilo, cara. Meu pai me levava num salão de cabeleireiro, e o salão tinha umas revistas, cara, que não era Playboy, não, irmão. Era revista de sexo mesmo. E eu, muito criança, eu sentava lá e começava a ler aquelas revistas, porque você tem que aprender a ser homem. Homem que é homem vê essas coisas. Mas aquilo não me fazia muito bem, sabe? Era um negócio que você até nem entendia muito bem. Pô, cara, que parada é essa? Parecia ser uma violência, né? Um negócio, cara. Mas você não pode demonstrar porque você é um homem. E aí você cresce dentro de um ambiente onde masculinidade, ela entra dentro de nós de uma maneira completamente distorcida. Porque uma coisa é ser macho, outra coisa é ser homem. Tem muito macho que até hoje não aprendeu o que é ser homem. E a gente muitas das vezes começa a entrar em um lugar onde a gente acha que ser homem é corresponder a esses valores que a gente muitas das vezes nem percebe que um dia entraram em nós, e é o que a Bíblia chama de sofismas. O que são sofismas? São ensinamentos distorcidos que eles começam a entrar, e a entrar, e a entrar, e eles se tornam verdade. E a palavra de Deus, ela cuida da tua bola, irmão. A palavra de Deus começa a entrar e entrar, e às vezes ela encontra dificuldade para entrar. Por quê? Porque os sofismas, elas são a primeira barreira para a palavra alcançar o coração de alguém. Porque todo sofisma se opõe a um nível de verdade. E o sofisma, uma vez enraizado, ele se torna um outro nível, que é a altivez, onde você tem orgulho por aquilo que você aprendeu. Olha só, cara. Não, cara, aprendi assim, meu pai me ensinou assim, meu avô ensinou meu pai me ensinou assim, e eu aprendi dessa maneira, e eu sempre vou ser assim, porque na minha casa era assim. E aí como que você vai entrar com algo novo, se você tem orgulho? A gente cria uma estrutura de orgulho com um tipo de sofisma que entrou, e a gente se orgulha daquilo, cara.
que podem se tornar fortalezas intransponíveis. Mas a Bíblia diz que nós temos uma arma para lidar com isso, e as nossas armas são espirituais em Deus. Por isso não tem a ver com o nível de intelectualidade, não tem a ver com o nível de aprendizado, sabe, apenas cognitivo ou emocional, mas tem a ver com algo espiritual que Deus vai fazer a partir sim das Escrituras, a partir do entendimento daquilo que nós somos diante da luz, diante da clareza daquilo que o Senhor está liberando esses dias para a gente. Mas a gente vai ter que estar disposto a desconstruir uma série de coisas que estão dentro de nós, e parar e reavaliar até onde as verdades que nós achávamos até agora que eram, se existe essa palavra, né, imexíveis, a gente vai ter que mexer em tudo isso, cara. Por isso eu acredito que o avivamento que a gente precisa nesses dias, eu falei esses dias aqui, não é do vinho novo, cara. O vinho novo está aí, disponível, irmãos, o Espírito Santo está aí disponível, cara. Mas o avivamento que a gente precisa é desse odre, que precisa de novo ser novo. Quando a gente mexer com as estruturas, o vinho é derramado. Mas o vinho não tem sido derramado porque a gente continua com as estruturas antigas, padrões de pensamento antigo, padrões de maneira de entendimento do que é ser homem, do que é ser igreja antigo, e Deus não vai derramar vinho novo em odres que ainda são velhos. Então o problema não é o vinho, o problema não é o Senhor, o problema é que tipo de estrutura que nós temos, que a gente não tem vivido aquilo que Deus tem de melhor para a gente, porque o vinho novo é melhor do que o vinho velho. No reino de Deus é assim. Amém? Então aqui esse texto, irmãos, esse texto aqui, e eu acho legal que sempre que a gente começa a estabelecer alguns conceitos, a gente ir na origem. Gênesis é a origem, Gênesis é onde tudo começou. Gênesis fala de uma estrutura original, daquele projeto que Deus tem. Para a gente às vezes entender algumas coisas, a gente precisa voltar lá no Gênesis, entender de que maneira Deus criou, para que Deus criou, como Deus criou, e qual era o propósito da criação de Deus. Então, se a gente quer reavaliar, a gente precisa voltar à origem. E a nossa origem é em Adão. Nesse Adão que Deus criou. E Deus, quando cria algo, Deus cria algo com um propósito. Toda a criação de Deus, ela vem a partir de algo que o Senhor, primeiro ele sonhou, ele pensou, e depois a partir do que ele sonhou e pensou, ele criou. Então toda a criação, ela parte primeiro de um propósito que existia antes da manifestação da própria criação. A criação surge a partir de algo que já estava dentro de Deus na eternidade. A criação é apenas a manifestação visível daquilo que Deus já tinha dentro dele. Então quando Deus cria, Ele cria porque Ele tinha um propósito naquilo que Ele estava fazendo. Não foi, sabe, tipo, hoje eu não tem nada para fazer mesmo. Não tem nem um futebolzinho rolando hoje, não tem nada, acho que eu vou criar um mundo. E aí Deus, cria o mundo. E Deus fala, até que legal isso que eu fiz, acho que agora eu vou separar o mar da terra. Não, irmãos, quando Deus cria, Deus ele cria de maneira ordenada. Deus, no meio do caos, Ele traz luz e começa a ordenar as coisas. E a partir da ordenação de Deus, Deus estabelece o seu propósito. E o seu propósito passa pelo quê? Pela criação do homem. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem porque falou, poxa, eu criei um mundo tão bonito, mas está tão vazio, acho que eu vou fazer o homem para desfrutar disso. Não, quando Deus criou o mundo porque Ele tinha um propósito, e esse propósito que Ele tinha se manifestaria a partir de quem? Do homem. E aqui é do homem mesmo, não é só do homem, da humanidade. Porque toda a humanidade começa a partir de quem? Do homem. Então, tudo que Deus criou, Deus impartiu e colocou no homem. Quando Deus cria o mundo, Deus coloca o homem lá. Quem é o Criador? É que tem o governo sobre a criação. Amém? Ele é o dono de toda a criação. Mas Deus pega toda a criação e faz o quê?
Ele chama o homem, e quando ele chama o homem, o que ele faz? Ele imparte no homem, ele compartilha com o homem o poder criativo, ele compartilha com o homem a autoridade, ele compartilha com o homem a capacidade de governo sobre a própria criação. Por quê? Porque quando ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Fazer a imagem e semelhança não é só falar que a gente é parecido com Deus, que a impressão que dá, Deus nos fez a imagem e semelhança. Não, Deus nos fez a imagem para refletir quem Ele é, a sua semelhança para sermos como Ele é. Nós refletimos quem Ele é e nós precisamos ser como Ele é. Sermos semelhantes a Ele. Sermos semelhantes a Ele não tem a ver simplesmente com a aparência, mas tem a ver com fazer o que Ele faz e ser como Ele é. Por isso Deus chama o homem, compartilha com o homem a sua própria natureza, e diz que Deus pega e sopra sobre o homem o quê? Fôlego da vida, o seu espírito, e ele diz, eu vou fazer ele como nós, Pai, Filho e Espírito ali, transformando o homem também em um ser altamente divino, com a sua própria natureza. Estava dando a sua natureza para ele, e ali Deus transfere autoridade, governo para o homem. Por que Deus não fez logo a mulher? Você reparou que na criação Deus já faz o macho e a fêmea? Na criação todos os animais estavam lá, macho e fêmea, e um dia Adão olha assim, cara, só casalzinho, e eu aqui sozinho. Deus não faz a mulher logo, por quê, irmão? E a gente vai refletir um pouco sobre isso. O homem, Adão, ele precisava ser desenvolvido a um lugar onde Deus, a partir do desenvolvimento, da autoridade, do senso de governo, Deus daria a mulher a Adão. E aí aqui que eu queria refletir algumas coisas. Então, a primeira coisa, Deus é um Deus que trabalha com ordem. Deus é um Deus que ordena a sua criação, e a partir da ordenação da sua criação, Deus insere o homem dentro desse contexto de ordem, dentro desse contexto de tudo aquilo que Ele fez. Deus foi ordenando, Deus fez o dia, Deus fez a noite, Deus colocou os luminares, Deus foi estabelecendo processos, e na criação houve um processo de desenvolvimento, um processo criativo, e a partir do processo de desenvolvimento criativo, Deus pega e agora estabelece o homem, e diz que Deus pega o homem e coloca o homem onde? No jardim. E quando Deus coloca o homem no jardim, o que Ele faz? O que Ele disse para o homem? Lembra que nós lemos aqui? Você vai fazer o quê? Você vai cultivar e você vai guardar. Duas coisas a princípio que Deus dá ao homem. Deus preparou o jardim e diz que Deus colocou todo tipo de árvore frutífera, plantas com sementes. Isso é tremendo, cara. Deus coloca plantas com sementes. Porque Deus cria, mas Deus dá a oportunidade do homem desenvolver aquilo que Ele mesmo criou. As sementes são aquilo que Deus está depositando em nós nesses dias, para que a partir daquilo que Deus fez, a gente possa ser alguém que vai desenvolver a própria ação criativa de Deus. Por isso a gente precisa cultivar. Porque Ele ia cultivar a partir do quê? A partir das sementes que Deus havia dado a ele no jardim. Então, todos nós, todo homem, ele tem algum tipo de semente que Deus deu a ele, para ele fazer o quê? Cultivar. Essa era a proposta original de Deus para o homem. Então, o que era cultivar? Cultivar era lavrar a terra, era cuidar da terra. Quando o homem estava cultivando, o que ele estava fazendo? Primeiro, ele estava se submetendo à palavra que Deus tinha sobre a vida dele.
Segundo, ele estava fazendo o quê? Ele estava pegando aquilo que Deus havia gerado, aquilo que Deus havia impartido, e ele estava multiplicando aquilo que o próprio Deus tinha colocado sobre ele. Mas o interessante é que essa palavra cultivar vem da mesma origem da palavra culto. Então todo o trabalho do homem que estava submetido à palavra de Deus era o quê? Culto. Mas o homem moderno, o que ele entende como culto? Culto para a gente se tornou uma reunião aos domingos, uma reunião talvez um dia da semana. Culto para a gente se tornou uma reunião dentro de um templo. Ali a gente manifesta a nossa espiritualidade, ou a gente busca desenvolver alguma coisa para Deus. E isso, irmãos, não tem a ver com o plano original de Deus, isso tem a ver com o desenvolvimento de uma mentalidade até grega, que começou a fatiar o homem, sabe, em vários níveis de vida. Quantas vezes a gente mesmo na igreja não já falou, né? Não, a minha vida profissional, eu estou investindo na minha vida profissional, eu estou investindo na minha vida familiar, não, eu tenho que cuidar da minha vida familiar, tá, todas as áreas estão boas, mas a minha vida familiar eu preciso, não, a gente sempre tem vários tipos de vida, parece gato, né? Na minha vida espiritual vai bem, mas a minha vida profissional, a minha vida familiar está arrebentada. Não, espiritualmente eu estou bem. Não, não está nada, cara. Porque a gente começou a entender que o homem ele podia desenvolver vários aspectos da sua vida, porque o que cabia como culto a ele é o que dizia a liturgia cristã. Mas o culto não tem a ver com o que a gente faz na igreja. O culto tem a ver com quanto a gente está se desenvolvendo e desenvolvendo na terra aquilo que Deus já depositou em nós. Então o propósito de Deus nunca foi nos concentrar em quatro paredes em um lugar e desenvolver uma espiritualidade local, quando na verdade o mundo precisa de pessoas que vão cultivar a terra. Então nós precisamos começar a mudar, a transformar a nossa realidade e entender que só existe um homem, que é o homem espiritual, que é o homem de Deus, que pode até se movimentar em vários aspectos, mas ele vai ser sempre um só. Porque eu cultuo a Deus quando eu estou no meu trabalho, eu cultuo a Deus quando eu estou preparando a terra para aquilo que o Senhor está gerando a partir de mim. E aonde vai ser isso? Isso vai acontecer a partir do momento que nós desenvolvemos uma mentalidade sacerdotal. Quem era Adão, irmão? A Bíblia diz que Adão andava na presença de Deus, que Deus ao entardecer vinha e se relacionava com Adão. Então o trabalho para Adão era fazer aquilo que agradava o coração de Deus, era continuar estabelecendo um nível de cuidado na terra, de governo sobre a terra. Deus falou para ele: você vai dominar sobre as coisas. Então a proposta original é: eu sou um ser primeiramente espiritual. O apóstolo Paulo vai falar que nós somos forasteiros nesse mundo, peregrinos. Por quê? Porque nós temos uma realidade espiritual, nós temos uma pátria, mas enquanto nós estamos na terra, nós precisamos desenvolver o cuidado com a terra. Aí a mentalidade da igreja, essa mentalidade dualista, o que fez? Não, eu só quero desenvolver uma espiritualidade na igreja para eu poder ir para o céu. O mundo está ruim mesmo, o mundo está indo de mal a pior, irmão. Jesus está voltando. Jesus, volta logo para esse mundo acabar, logo explodir tudo. Sim ou não? Essa era ou não era a mentalidade da igreja? As nossas músicas, as nossas tradições, as nossas liturgias. Não, irmão, a coisa está ruim. O que importa é que Jesus venha e esteja pronto para o arrebatamento. Se ficar, o bicho vai pegar. E aí como é que vai ser? Outro dia eu falo sobre isso, tá? Tem muita gente enganada até a respeito disso, cara. Então, o que nós fizemos? Nós abandonamos o cultivo da terra, nós abandonamos o cuidado que nós deveríamos ter, nós abandonamos as esferas de domínio e de governo.
Porque tivemos um padrão distorcido na nossa mentalidade enquanto homens. A gente vai apenas sobrevivendo. Já parou para pensar, cara, que a vida é mais do que você casar, ter filho e trabalhar para ter dinheiro no final do mês? A tua existência é muito maior do que isso. Existe um propósito que é muito maior do que você. Deus chama Adão e fala o quê? Vem cá. Tudo que eu criei aqui, ó. Cuida, guarda, governe sobre isso. Coloque nome nos animais, cara. E o que Deus faz? Está dando a ele o quê? O poder criativo. Eu fiz, cara, mas eu quero que você participe do que eu fiz. Dê você nome. Que honra, irmão, que honra. Quando teu filho nasceu, você ficou pensando no nome lá, a gente queimou a cabeça para imaginar um nome. Adão nomeia todos os animais. Fala, dá nome, cara. Porque é uma honra quando você dá nome, porque nome define identidade, o nome dá destino, cara. O que Deus está falando para ele? Você vai poder dar destino para essa terra a partir do que você está nomeando. Só que às vezes está nomeando tantas coisas que estão fora do padrão do céu para essa terra. Então, Deus compartilha com ele o poder criativo, mas a gente foi usurpado nisso. Uma das coisas que a igreja mais foi usurpada foi o quê? A capacidade de pensar, cara. De ser criativo. Deus tem um poder criativo que foi colocado dentro de mim e de você. Deus nos deu a capacidade de pensar, porque pensar na igreja se tornou, muitas das vezes, um absurdo, cara. Rebeldia, rebelde. Não, nós nunca fizemos desse jeito. Pois é, porque talvez agora não seja mais para fazer do jeito que a gente fazia. De repente Deus está colocando um espírito de criatividade em nós para começar a cultivar a terra, para produzir frutos que até hoje não produziu. Por quê? Porque nós deixamos as sementes lá. Não é Deus que vai pegar a semente e vai cultivar. Ele já nos deu a semente e está esperando que a gente cultive na terra aquilo que Ele já gerou e colocou em nós. Então, essa mentalidade de uma igreja que só é espiritual quando a gente vai aos cultos, essa espiritualidade que a gente desenvolve liturgicamente, que não se sustenta no dia a dia, por quê? Porque afinal de contas a gente é homem. A mulher que tem que orar, a mulher que tem que cuidar dessa parte, a gente tem que trabalhar, botar dinheiro dentro de casa e... Quem te disse, cara? O primeiro aspecto de Adão é que ele era sacerdote. Existe até uma perspectiva teológica de Isaías quando ele fala daquele que andava diante das pedras fogueadas. Algumas correntes teológicas acreditam que na verdade que se falava era de Adão e não do diabo. Que Adão não era um homem nu andando no jardim, mas que Adão era um sacerdote. E que quando ele peca, ele perde as suas vestes sacerdotais e ele se encontra, porque a Bíblia diz que ele se encontra nu. E é interessante que ali quando fala dos rios, dos 4 braços do rio, fala que um dos rios era um lugar de depósito de ouro. Então, mas ele sendo ou não, a gente sabe que existe um tipo de veste que a Bíblia vai falar que são as vestes de justiça. Adão se percebeu nu quando ele quebrou o padrão da relação dele com Deus. E quando a gente quebra o padrão da nossa relação com Deus, a gente tem a nossa identidade distorcida. A nossa identidade, ela é distorcida por quê? Porque a nossa identidade, a nossa origem está onde? Nele. E a gente só vai entender quem nós somos, nós só entenderemos a realidade da nossa identidade, quem nós somos, se nós restabelecermos a nossa comunhão com Ele. Então, quando eu restabeleço a minha comunhão com Ele, quando eu entro nesse ambiente de jardim, quando eu entro nesse ambiente de presença, eu começo a ser resgatado na minha identidade original, daquilo pelo qual eu fui criado para ser. Mas há muitas distorções, irmãos, na masculinidade. Hoje, uma pesquisa diz que 70% dos homens nas igrejas
estão envolvidos com pornografia. Porque afinal de contas eu sou homem, né, cara? Não, cara, tu é um animal às vezes. Pode ser macho, um animal quase que irracional, que busca apenas uma satisfação pessoal. Por quê? Porque nós deixamos o nosso exercício sacerdotal de lado, nós corrompemos a nossa identidade original e nos envolvemos com aquilo que apenas nos dá prazer. Eu não acredito, irmãos, que cultivar a terra tinha a ver com prazer o tempo todo. Muitas das vezes cultivar a terra dá trabalho. Cultivar a terra requer tempo. Cultivar a terra recebe em depositar na terra aquilo que talvez você pudesse gastar com você mesmo. Porque o que eram as sementes? Sementes também são alimentos, mas você decide em comer a semente ou você semear na terra. E muitas das vezes a gente vai ter que abrir mão de comer, abrir mão de satisfação pessoal, abrir mão de olhar para o nosso ventre, para depositar na terra aquilo que o Senhor está nos chamando a desenvolver. E isso pode levar um tempo. Existe às vezes um tempo para você semear e um tempo para você colher. Mas a distorção na nossa identidade nos colocou em um lugar de apenas satisfação própria, essa geração hedonista que é o prazer pelo prazer, uma geração que centralizou o homem, colocou o homem no centro do universo, onde todas as coisas têm a ver com a nossa própria satisfação, com o quanto nós estamos construindo para nós mesmos, que nós não conseguimos esperar o tempo da semente. Sabe o que a gente faz? A gente às vezes está desprezando aquilo que um dia a gente até já semeou, mas que a gente não viu o resultado, a gente está. Então, nós precisamos resgatar, voltar à origem, entender que a gente não trabalha, o serviço sacerdotal não tem a ver com prazer pessoal, ainda que no dia da colheita você encontre satisfação no que você fez. Deus não quer tirar de nós a satisfação, irmão. O que Deus quer tirar de nós é a compulsão, é trabalhar apenas por aquilo que nos dá prazer. Por que a gente vê tanto índice de homens drogados? Existem hoje mulheres que estão se envolvendo com drogas? Existe. Mas por que tem mais homens, irmãos? Por causa dessa compulsão machista, que tem a ver com uma satisfação pessoal, onde eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Tem a ver com o que eu quero, com o que eu faço. Eu lembro de um amigo meu que ele falava assim, quem sabe sou eu, cara. Quem sabe sou eu. O homem, ele é compulsivo em lidar com o prazer. Quando a gente olha para a história de Jacó e Esaú, Jacó malandramente vai aonde? Naquilo que tinha a ver com a satisfação, porque o homem, muitas das vezes, o homem quando ele está longe de Deus, ele trabalha apenas por necessidade. Não, cara, eu estou com fome agora, pode ser que amanhã eu morra. Se eu estou com fome agora, eu quero comer esse prato de lentilha. É melhor eu encher minha barriga agora, porque eu nem sei se amanhã eu vou poder cumprir o propósito daquilo que tem para a minha vida. Então a gente às vezes trabalha por um nível de satisfação, porque a gente tem a necessidade, a gente tem a compulsão de satisfazer imediatamente aquilo que a gente tem ou entende como prazer. Às vezes parece loucura, a gente vê tantas pessoas viciadas em crack, né, irmão? Tem médicos que entraram para o crack. E isso tem a ver com o quê? Com capacidade cognitiva, intelectual? Não. Tem a ver com o quê? Satisfação, prazer. Porque o crack dá prazer rápido. É rápido. E aí quando passa, por que eles se tornam viciados rapidamente? Porque eles entram num lugar de compulsão que afeta a própria mente e eles vai em busca de um prazer contínuo. Tem gente que está buscando prazer no trabalho. Tem gente que busca prazer em várias áreas. Por quê? Porque a gente é uma geração que não sabe lidar com responsabilidade. A gente não tem responsabilidade por aquilo que o Senhor tem depositado. Por quê? Porque a semente leva tempo. Mas toda semente, irmão, um dia vai nos dar prazer também. Só que o prazer não tem a ver com uma satisfação própria, mas o prazer tem a ver com quantas pessoas também um dia vão poder desfrutar daquela semente que um dia você semeou. Então, o serviço de Adão não tinha a ver com prazer, mas tinha a ver com propósito.
tinha a ver com identidade sacerdotal, tinha a ver com quem ele era e naquilo que ele estava se propondo a desenvolver. Mas o homem, ele tem uma estrutura que, por causa do pecado, ele trabalha com imagem e satisfação, satisfação própria e imagem. O homem, pela sua própria estrutura, ele vê algo e aquilo que ele vê, se desperta nele prazer, ele quer ter. E às vezes a gente se enrola, porque a gente às vezes acaba querendo ter, ou se compromete em ter alguma coisa que a gente jamais poderia ter ou tocar. O problema nunca foi Eva, irmão. O problema nunca foi Eva. O problema é que Adão, ele não tinha só que cultivar, mas Adão ele tinha que guardar. O problema é que às vezes a gente se isenta da responsabilidade que está sobre nós para encontrar apenas um lugar de satisfação. Quantos de nós aprendemos aqui erradamente sobre casamento, sobre relacionamento? A minha esposa, ela é psicóloga, né? Vocês sabem, a Cris. No consultório dela, 90% que ela atende são o quê? Mulheres. As nossas mulheres estão enfermas. As nossas mulheres estão adoecendo. Por quê, irmãos? Porque nós não somos homens de verdade. Nós não entendemos o que é ser homem, o que é hombridade. Nós às vezes somos machos, que por causa de um padrão de aprendizagem nós chegamos em casa e achamos que o que nós fazemos lá fora tem a ver apenas com colocar dinheiro dentro de casa e sustentar uma família. Isso é ser homem. Não, isso não é ser homem. O homem, ele às vezes exige da mulher um nível de sexualidade que está focado na imagem e no prazer. O homem, para se sentir atraído por uma mulher, é só ele olhar, cara. Você pode ter brigado com a tua mulher, pode ter saído no pau, pode estar chateado, cara. Mas se ela passar cheirosinha perto de você, acabou. Acabou, desmontou você. Por causa da imagem, por causa do cheiro. A mulher não, cara. A mulher não sente nenhum prazer em ver. Até porque o homem é um bicho feio demais, né? Que a mulher vai sentir prazer em olhar pro homem, cara. Mas às vezes um padrão de distorção da imagem faz com que até homens sintam prazer em olhar homens, porque houve uma distorção. Mas o homem, ele é atraído por aquilo que ele vê, mas a mulher não. Aí a gente quer tratar a mulher, sabe como? Sem ser aquele cara que vai cultivar e guardar. A gente quer apenas saciar. A gente quer apenas desfrutar da imagem daquilo que a gente está vendo e se satisfazer. O que está acontecendo? Nossas mulheres estão adoecendo. Porque a gente aprendeu um padrão de ser homem que não tem a ver com hombridade, mas tem a ver com machismo. Se você não cuida da mulher, se você não cultiva, você pode adoecê-la e até matá-la na identidade dela. E às vezes os nossos relacionamentos estão se tornando abusivos, porque a gente não sabe ser homem. A gente é macho. Me dá uma fechada no trânsito para ver se o macho não aparece. Vamos jogar um futebol para ver se o macho não aparece lá. Mas ser homem está muito longe disso, irmão. Às vezes está sendo instintivo, não está dominando, nem se autogovernando. A gente não consegue governar aquilo que Deus tem depositado em nós. O que falta muitas das vezes no homem é o governo próprio.
é o domínio próprio. Mas se a gente não consegue governar em Jerusalém, como a gente quer governar em Judeia? Se a gente não consegue lidar com aquilo que o Senhor tem nos dado como depósito, que está dentro dos limites da nossa casa, da nossa esfera de ação sacerdotal familiar, como que a gente quer expandir essa esfera sacerdotal para a cidade? Sabe por que a cidade está assim? Você me perdoa, vou falar uma coisa. Sabe por que a cidade está assim? Porque falta homens de verdade. A gente se esconde atrás de uma espiritualidade vazia, de uma espiritualidade emotiva, emocional, de uma espiritualidade que muitas das vezes está carregada de emocionalismo e até de um sincretismo, que nos dá uma palavra de vitória no domingo, mas na segunda a gente está envolvido com tudo aquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus, que tem a ver com um berro emotivo. E aí, se a gente começa a dar uma palavra de vitória para te incentivar, para no dia seguinte, na segunda-feira, no teu trabalho, você vai ter a vitória. Aí você sai feliz do culto, mas segunda-feira você se depara de novo com as mesmas realidades. E onde está aquela espiritualidade do domingo na segunda? Ela só serve para o culto, irmão. Porque a gente não está lidando com as sementes da maneira como a gente tinha que dar. A gente não está cultivando a terra. Por quê? Porque os nossos olhos estão na realidade de uma eternidade do céu, que um dia a gente vai morar lá. Então vou tocando minha vida aqui, porque eu não tenho responsabilidade com o que está ao meu redor. Ah, cara, a política é assim mesmo, está tudo ruim e vai piorar, irmão. Bolsonaro não vai resolver, não. As escolas estão tudo ruim, tá? Sabe por quê? Porque não tem homem dentro da escola, cara. Porque não tem sacerdote lá, não tem sacerdote na política, não tem sacerdote na mídia, não tem sacerdote nas áreas de influência. Porque se tiver homem de verdade, cara, sacerdotes que vão entender que existe uma semente em nós, que a gente precisa cultivar essa terra vai ser transformada, irmão. Mas a gente está se escondendo atrás de uma satisfação própria. Eu trabalho porque, eu não trabalho porque eu tenho uma palavra sobre a minha vida, eu sou um sacerdote e eu estou manifestando a imagem dele. Eu trabalho porque eu quero apenas desfrutar do resultado do meu trabalho para encontrar satisfação. Tudo tem a ver com quanto eu posso construir para mim mesmo. Tudo tem a ver com quanto eu posso encontrar de realização. E aí eu quero cada vez progredir mais. Para quê, irmão? Porque eu preciso ser melhor do que os outros. Entende isso, irmão? A gente trabalha sem propósito, a gente investe na nossa vida sem propósito. A gente não entende que a nossa vida é um chamado sacerdotal para manifestar a imagem de quem Ele é. Então, ser homem, não dá para falar tudo hoje, irmão. Ser homem muito mais do que ter um órgão genital, irmão, do que ter vontade sexual. Isso até animal tem. Se passa na rua, tem animal lá que é o bicho, mas é um animal, cara. Isso não te define como homem, cara. Eu lembro que a gente vai crescendo em alguns ambientes que começam a internalizar em nós alguns padrões de comportamento. Que homem tem que fazer algumas coisas. Quem disse para você isso, cara? Aí que tem que ser homem mesmo para não se envolver e não fazer algumas coisas, mano. Não ir no espírito da manada, está todo mundo fazendo. Eu sou crente, irmão, mas eu sou gente. Afinal de contas, se Deus não quisesse que eu tivesse essas vontades, Ele não tinha colocado isso dentro de mim. Não, Deus colocou mesmo, cara, mas você está corrompendo isso. A gente está desprezando aquilo que o Senhor depositou em nós. Na verdade, a gente está distorcendo. Então, Adão, ele precisa cultivar a terra. E cultivar tem a ver com sacerdócio. Fala sobre um ser único, que vive por um propósito. Então, se eu cultivo a terra onde eu estiver, eu estou cultivando porque eu tenho uma palavra sobre a minha vida. E eu tenho uma palavra sobre a minha vida, eu manifesto a imagem de quem Ele é, porque Ele me tornou a sua imagem. E porque eu sou semelhante a Ele, os atributos dEle, Ele investiu em mim. Então, cultivar tem a ver com isso. Depois ele fala sobre guardar. Eu te coloquei no jardim para você cultivar. E para você fazer o quê? Guardar. E aí é uma outra área que a gente às vezes peca por causa dessa distorção. Irmãos, guardar fala de estabelecer limites. E limites
não são impositivos, mas limites são limites de proteção. E sabe o que acontece? Quando a nossa identidade como homens está distorcida, nós não conseguimos estabelecer parâmetros de limites de proteção, nem para a nossa família. A gente está numa geração, irmãos, que pais hoje, não conseguem mais estabelecer limite para os filhos. Os filhos podem fazer qualquer coisa. Afinal de contas, eu não posso perder o amor do meu filho. Pais agora querendo ser amiguinho de filho. Ouça uma coisa, irmãos. Teu filho é tua responsabilidade. Não é para você ser amiguinho dele, é para você ser pai. Porque o modelo dele não é um amigo, mas é o pai. Porque o pai é aquele que manifesta a realidade do pai que está no céu, na terra. E o teu filho não vai ver Deus, o teu filho vai ver você. E quando ele vê você, ele vai entender que o pai que ele tem é um pai que estabelece limites de proteção para a vida dele. Eu lembro de uma menina, uma vez que eu estava atendendo ela. A gente vinha fazendo um trabalho de libertação. E ela me falou assim uma vez, ela estava envolvida com casas de swing. Ela se relacionava com vários homens. Ela ia para as noites, e nas noites ela ia para algumas casas onde as pessoas trocam casais, se relacionam com várias mulheres, e ela era uma dessas, dentro da igreja. E trabalhando com ela uma vez me falou: poxa, a minha dor é que o meu pai nunca disse não para mim. O meu pai sempre foi um cara muito legal, mas ele nunca disse um não para mim. E uma vez eu estava no carro da minha amiga, e a minha amiga pediu o pai para sair, e o pai dela falou: não, você não vai. Ela falou: aquilo foi como uma flecha dentro de mim, porque eu vi o cuidado do pai dela com ela, e eu nunca tive isso. Porque meu pai, para me agradar, deixava eu fazer o que eu quisesse. Só que nessa de fazer o que eu quisesse, ela extrapolou os limites. E estava tão envolvida com tantas coisas, que para sair daquilo foi difícil, irmão. E às vezes a gente confunde. Por quê? Porque a gente tem uma distorção de aceitação, de querer ser aceito, de querer ser amado. Mas quando a gente está na presença dele, a gente se sente tão amado, irmão, que o amor de Deus já é satisfatório. E a gente começa a entrar num lugar de responsabilidade, de levar os nossos filhos, não a ter o senso de amor do pai apenas aqui, mas de um pai que cuida, que zela, que protege. E porque ele estabelece limites e diz não, você demonstra amor e proteção. Só que Adão, ele não estabeleceu os limites para Eva. Deus, quando fala com Adão, Deus dá a ele o governo e dá a ele a responsabilidade de guardar o jardim. Mas Eva chega no limite. E quando Eva chega no limite, aonde estava Adão? Eva traz para ele o fruto daquilo que ela tinha comido. E Adão, o que Adão faz, irmão? Adão não soube dizer não. Adão não soube exercer o nível de proteção sobre a vida dela. O grande problema hoje dessa geração, e normalmente a gente faz isso, a gente sai de um extremo e vai para o outro. Essa geração é uma geração que está tentando se encontrar na identidade, porque sai de uma época de repressão, onde nada pode, e aí depois vai para um outro extremo, onde tudo pode. Tudo pode. E hoje está tudo tão lindo, o que vale é o amor. Que amor? O amor que permite tudo. Que amor? O amor que permite o envolvimento de em nome do amor tudo pode. Isso não é amor, irmão. Isso é promiscuidade. E às vezes a nossa relação familiar deixa de ser uma relação de amor para ser uma relação promíscua, onde a gente só quer os benefícios da relação, mas não se compromete em estabelecer cercas de proteção. Por quê? Porque às vezes a gente vai ter que se indispor, a gente vai ter que dizer não, a gente vai ter que dizer que não pode, que não dá, que não é assim. A gente está cansado de ver, irmãos, famílias disfuncionais,
onde a mulher sempre tem que entrar em um lugar de decisão, porque às vezes o homem não sabe nem decidir que roupa vai botar, irmão. O homem perdeu o poder de decidir, fazer com que a mulher se sinta protegida. Quando ele tenta exercer isso, ele vai para o outro extremo e exerce um autoritarismo, uma autoridade abusiva, onde escraviza também a vontade de uma mulher. Então são dois extremos: um extremo onde a gente anula a nossa própria autoridade, o exercício de proteção, ou então a gente vai para um extremo de abuso. Irmãos, a gente tem relato de mulheres que são abusadas pelos seus maridos. A mulher às vezes naquele dia ela não quer, cara, mas o cara vai lá e, porque eu sou homem, eu tenho vontade. E a Bíblia diz que a mulher não é dona do seu próprio corpo, então vem cá. A gente ainda usa a palavra, né? Mulheres estão sendo abusadas, cara, porque não tem homem dentro de casa. Você entende isso, cara? Então o guardar, você lembra da bola? Sem guardar, cara, é precioso. Existe uma esfera de governo que Deus deu a você e a mais ninguém. Então não é. A gente tem uma distorção sobre governar. A nossa distorção em governar é que a gente quer governar igual um ditador dentro de casa. Mas o governo não tem a ver com quem manda e quem obedece. O governo é quem lidera de maneira inspiradora. Será que as nossas mulheres olham para a gente e vendo a gente não um chefe, não um ditador, mas um líder, alguém que sabe onde quer chegar, alguém que inspira, alguém que tem visão, alguém que tem uma missão muito clara e estabelecida? Sabe por que muitos homens não conseguem governar? Porque eles não sabem para onde eles vão, não tem senso de missão, não tem senso de propósito. E quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, cara, qualquer coisa serve. A única coisa que ele quer é uma satisfação pessoal, e uma mulher que ele obedeça, ele satisfaça. Então a gente, por causa de uma identidade distorcida, a gente perdeu o senso. Porque se você tem uma liderança inspiradora dentro de casa, quando você falar não, isso aqui a gente não pode, isso a gente não deve, a pessoa vai saber que ela está sendo protegida, porque existe alguém que tem visão do futuro, existe alguém que tem visão do propósito, existe alguém que tem visão da missão, e sabe que tudo que está fazendo em prol disso, está liderando e levando sua família a isso. Mas não, a gente às vezes quer só a autossatisfação, a gente quer só os benefícios da relação. Então a gente precisa entrar nesse lugar de cultivar. Segundo, entrar nesse lugar de guardar aquilo que o Senhor depositou em nós. E o primeiro lugar que a gente vai desenvolver esse ambiente de guardar é dentro de casa. Irmão, eu não acredito em um ministério na igreja que não esteja alinhado com aquilo que você está vivendo dentro da tua casa. Uma vez chegou um pastor aqui, um irmão ficou bravo comigo, cara, porque eu não dava oportunidade ao pastor. Pô, mas o cara estava no terceiro ou no quarto casamento, e o cara morava numa casa, e a mulher que ele estava dessa vez morava em outra. Eu falei, esse cara, o cara pode ser extremamente eloquente, conhecer bem da palavra, pregar muito bem, ensinar muito bem. Mas cara, a tua vida não corresponde. A tua vida não corresponde à realidade daquilo que a gente deveria ser. Então não existe uma espiritualidade dentro da igreja, irmão. O lugar mais fácil de ser alguém espiritual é aqui. Mas se eu não guardar aquilo que o Senhor tem depositado, se eu não exercer isso primeiro no ambiente, no meu primeiro limite, que é a minha casa, por isso as nossas mulheres estão adoecendo, cara. As nossas esposas estão adoecendo, e elas estão tomando lugares que nós deveríamos estar. Sabe por que tem mulher mandona, irmão? É porque tem homem fraco.
Só existe Jezabel se existir um Acabe. Pô, mulher mó Jezabel. Pô, porque você é Acabe, cara. Homem de caráter fraco, de princípios fracos. Porque o que Acabe fazia? Acabe negociava. Eu falei, eu gostaria tanto daquele terreno, mas deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Eu queria tanto que o povo me amasse. Não, deixa que eu resolvo. E as mulheres estão entrando num lugar de resolver tudo aquilo que a gente não se responsabiliza para resolver. Então, irmãos, nós estamos às vezes com uma identidade distorcida e não percebemos. Deus não deu a Adão e Eva enquanto ele não se desenvolveu nisso. E mesmo Deus sendo desenvolvido nisso, Adão preferiu a satisfação do seu ventre do que a responsabilidade da proteção. E é aí que a gente peca. A gente às vezes busca apenas a satisfação e negocia o senso de responsabilidade de proteção. Mas a minha filha não vai gostar de mim se eu falar que ela não pode fazer tal coisa. Ela vai chorar um dia, 2 dias, mas no terceiro ela vai te dar beijo e vai dizer que te ama. Mas o meu filho vai ficar chateado comigo. Ele precisa aprender a se frustrar, irmãos. As nossas crianças não sabem mais o que é frustração. Talvez muitos de nós nunca passamos por uma frustração e quando cresce não sabe lidar com frustração. Dizer não para algumas pessoas hoje na igreja está difícil. Porque é uma geração de gente mimada. É uma geração que a gente precisa tudo dizer sim, mas no dia que diz não, que não pode, não dá, não é assim. Faz bem sim, irmão. Gente que deveria já estar em um lugar de governo, não pode ser posicionado. Por quê? Porque emocionalmente, espiritualmente, são meninos. E meninos não podem ter uma mulher do lado. Por isso as mulheres estão adoecendo, porque casaram com meninos. Meninos querem brincar. Meninos querem se divertir. Meninos não têm a mínima responsabilidade com o futuro, porque eles precisam de um tutor. E eu penso que a igreja, ela precisa amadurecer nesses dias, irmãos. Nós precisamos assumir lugares de responsabilidade que nós abrimos mão. Nós precisamos começar a entrar em lugar, às vezes até mesmo, de se indispor, para começar a reorganizar. Sabe quando você arruma a casa, irmão? Quem que já arrumou a casa? Não, homem não faz isso, né? Esqueci, homem não faz isso. Mas quando você arruma a casa, primeiro você tem que tirar as coisas do lugar, cara. E tem hora que parece que quando você tira as coisas do lugar, você olha, caramba, e agora? Tem às vezes para você consertar algumas coisas, você tem que desmontar, depois para montar dá um trabalho terrível. Você não sabe mais aonde é aquele parafuso, aquela mola estava onde. Quando vai coisa com mola, então é terrível, né? Cara, essa mola era onde? Mas às vezes a gente precisa começar a desarrumar algumas coisas, irmão. Se indispor, sair do lugar, entrar, sabe? Tem que levantar do sofá um pouco, desligar um pouco a televisão e meter a mão e fazer. Nós nos tornamos passivos diante das realidades. A gente está sempre esperando que o outro faça, que alguma coisa aconteça. É hora da gente começar a entrar em um lugar, mudar a mentalidade passiva e começarmos a ser mais construtivos naquilo que Deus está propondo para nós. Mas eu não vou ter satisfação, porque eu aprendi que espiritualidade era chegar na igreja, ser cheio de Espírito Santo, rir, rolar e tal, e eu saio dali, eu volto para a minha vida na segunda. Não, irmão, você é cheio do Espírito Santo para você começar a entrar em um lugar de realização. Mas a nossa mentalidade foi a vida inteira estudar para você trabalhar para os outros, e aí você trabalha para os outros para ter um salário melhor, para você ir sobreviver. E às vezes a gente vai sendo domesticado, doutrinado passivamente,
Mas a mente empreendedora, ela começa a olhar para um outro horizonte e busca fazer aquilo que talvez ninguém tenha feito. E quantos sonhos talvez estejam dentro de você, de coisas que Deus propôs um dia para a sua vida, mas por causa da nossa passividade, a gente nunca botou a mão para fazer. E a gente vai aprendendo um monte de chavão espiritual, né? Se Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Vai não, irmão. Uma geração morreu no deserto porque não quis possuir a terra. Eles tinham uma promessa? Tinham, cara. Mas porque tinha uma mentalidade do Egito, falava: cebolas do Egito. Moisés, eu quero pão, maná cai do céu. Moisés, eu quero carne. Tá bom, vou orar, as cordonizas vêm. Moisés, eu quero água. Fala a rocha da água. Moisés, eu quero água de novo. Moisés se revoltou tanto que em vez dele falar, ele feriu a rocha. A nossa passividade fere a natureza de Deus, irmão. A água pode até sair, mas muitos estão deixando de entrar no lugar da promessa, porque estão nesse tipo de evangelho que está sempre esperando. Se Deus prometeu, Deus vai fazer. Senhor, eu preciso do maná. Senhor, eu preciso da carne, eu preciso do pão. O Senhor está falando: cara, eu tenho mais do que isso. Eu tenho uma terra que manda leite e mel. Você entra e toma isso para você, cara. Eu já te dei. Senhor, transforma a minha família. Cara, transforma você. Muda você. Senhor, eu preciso, fazer algo melhor da minha vida. Então faça. Porque a natureza criativa de Deus está em nós. Mas essa mentalidade subserviente, que muitas das vezes a própria igreja implantou dentro de nós, continua fazendo com que você dependa do sacerdote. Não, porque eu vou lá para ver se o sacerdote me dá uma palavra. Eu vou lá para quase que se consultar com o guru, né, irmão? É um sincretismo religioso onde a gente não assume as nossas responsabilidades. Não, porque afinal de contas teve uma revelação, falou e tal. Cara, e Deus não fala com você? Por quê? Porque é mais fácil, a hora que não dá errado, a gente bota a culpa em quem? No outro. Então a gente vai para uma espiritualidade isenta de responsabilidade. E aí a gente não exerce a nossa hombridade. Continua sendo menino, esperando que alguém faça alguma coisa, que nos dê alguma coisa. Quer sempre estar num lugar de segurança. Aí quem é que toma os espaços? Se não tem alguém para tomar o espaço, alguém tem que tomar, irmão. Se eu me anulo na minha identidade, se eu não me posiciono enquanto homem, alguém vai assumir, porque a roda precisa girar. Só que a mulher não foi criada para estar nesse lugar. A mulher foi criada para ser protegida. Para cada Adão tem uma Eva, irmão. Então não reclame da sua, porque ela foi tirada de você. A tua mulher é apenas reflexo de quem você é. Ela foi tirada do teu lado, da tua natureza. A tua identidade revela a mulher que está do teu lado. E a mulher que você tem revela o homem que você é. Então, quando você reclamar da tua mulher, saiba que ela é exatamente o resultado de quem você é. E para terminar, então primeiro é cultivar, segundo é aguardar, terceiro é liderar. No versículo 18, ele diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, adjuntora, cooperadora. Por quê? Porque você que vai liderar, cara. O homem, ele tem um chamado a liderar, a governar. Só que qual é o tipo de liderança que você precisa ter? Qual é o nosso modelo? Jesus. E qual foi o tipo de liderança que Jesus teve? Foi uma liderança inspiradora, cara. Ele não exigiu de ninguém aquilo que ele não era, aquilo que ele não fazia. Às vezes Jesus era um cara que não era fácil, não. Vocês querem ir embora? Podem ir. Não, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna.
Jesus chega lá no templo, os caras fazendo câmbio. O problema não era vender animal dentro do templo, o problema era que eles estavam apenas com um propósito errado, buscando apenas lucro abusivo. Jesus vira a mesa de todo mundo. Jesus era assim, cara. Jesus era homem. Jesus era homem, quando ele precisava se posicionar, ele se posicionava. Mas a liderança de Jesus não era impositiva, ela era inspiradora. Onde ele ia, as multidões iam por quê? Ele obrigava? Não. As pessoas se inspiravam no que ele falava, no que ele fazia, em quem ele era. Então não tem a ver com quanto você impõe, tem a ver com quanto você reflete e inspira os outros a seguir aquilo que você está fazendo. Isso tem a ver com a natureza de Deus em você. E o modelo de Jesus nessa relação é se doar. Por isso ele fala, por isso o apóstolo Paulo fala que os maridos precisam amar as mulheres como? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, qual foi o nível de entrega? A morte. Mas a gente quer amar o amor satisfatório, não o amor de entrega. Entende isso? A nossa relação com a igreja às vezes é assim, cara. A gente precisa aprender muito sobre amor, cara. A gente acha que amor é só um sentimento. É o quanto eu me satisfaço naquilo que eu estou fazendo. Não, irmão. Amor começa com uma decisão e uma responsabilidade. Para a partir daí eu sentir alguma coisa. Senão eu nunca conseguiria amar um inimigo. Eu nunca conseguiria amar o próximo. Porque às vezes eu não sinto nada pelo próximo. E tudo que às vezes eu sinto pelo inimigo é um senso de justiça própria. Mas o amor tem a ver com uma decisão, com um nível de responsabilidade. E quando eu exerço essa responsabilidade, eu consigo às vezes sentir. Então, eu não posso caminhar na minha relação só pelo que eu sinto, mas pelo quanto eu entendo no nível de responsabilidade que eu tenho com aquilo que Deus depositou na minha vida. Amém? Versículo 20, ele diz assim, olha: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Quando você exercer o nível de governo e de criatividade em Deus, você vai ter alguém do teu lado que vai cooperar com você. Mas às vezes nós não temos uma cooperadora porque nós não exercemos ainda o nível de hombridade que nós deveríamos. Ser homem é muito mais do que ser um macho. Ser homem é muito mais do que viver por instintos. Ser homem é muito mais do que chegar em casa e ter as suas razões. Ser homem muitas das vezes é abrir mão das suas próprias razões para poder cultivar e guardar. Amém? Eu quero orar com você.